A Torre de Belém. A Torre de Belém é um dos monumentos mais expressivos da cidade de Lisboa. Localiza-se na margem direita do rio Tejo, na freguesia de Belém, onde existiu outrora a Praia de Belém. Inicialmente cercada pelas águas em todo o seu perímetro, progressivamente foi envolvida pela praia, até se incorporar hoje à terra firme. O monumento destaca-se pelo nacionalismo implícito, visto que é todo rodeado por decorações do brasão de armas de Portugal, incluindo inscrições de cruzes da Ordem de Cristo nas janelas de baluarte. Tais características remetem principalmente à arquitetura típica de uma época em que o país era uma potência global. Classificada como Património Mundial pela Unesco desde 1983, foi eleita como uma das 7 maravilhas de Portugal em 7 de julho de 2007. Originalmente sob a invocação de São Vicente de Saragoça, padroeiro da cidade de Lisboa, designada no século XVI pelo nome de Baluarte de São Vicente a par de Belém e por Baluarte do Restelo, esta fortificação integrava o plano defensivo da Barra do Rio Tejo projetado à época de João II de Portugal, integrado na margem direita do rio pelo Baluarte de Cascais e, na esquerda, pelo Baluarte da Caparica. A estrutura só viria a ser iniciada em 1514, sob o reinado de Dom Manuel I de Portugal, tendo como arquiteto Francisco de Arruda. Localizava-se sobre um afloramento rochoso nas águas do rio, a fronteiro à antiga Praia de Belém, e destinava-se a substituir a antiga nau artilhada, ancorada naquele trecho, de onde partiam as frotas para as Índias. As suas obras ficaram a cargo de Diogo Boitaca, que, à época, também dirigia as já adiantadas obras do vizinho Mosteiro dos Jerónimos. Concluída em 1520, foi seu primeiro alcaide Gaspar de Paiva, nomeado para a função no ano seguinte. Com a evolução dos meios de ataque e defesa, a estrutura foi, gradualmente, perdendo a sua função defensiva original. Ao longo dos séculos foi utilizada como registro aduaneiro, posto de sinalização telegráfico e farol. Os seus paióis foram utilizados como masmorras para presos políticos durante o reinado de Filipe II de Espanha, e, mais tarde, por Dom João IV de Portugal. O arcebispo de Braga e primaz das Espanhas, Dom Sebastião de Matos de Noronha, por coligação à Espanha e fazendo frente a Dom João IV, foi preso e mandado recluso para a Torre de Belém. Sofreu várias remodelações ao longo dos séculos, principalmente a do século XVIII que privilegiou as ameias, o varandim do baluarte, o nicho da Virgem, voltado para o rio, e o claustrim. O monumento reflete influências islâmicas e orientais, que caracterizam o estilo manolino e marca o fim da tradição medieval das torres de homenagem, ensaiando um dos primeiros baluartes para a artilharia no país. Parte da sua beleza reside na decoração exterior, adornada com cordas e nós escapulidos em pedra, galerias abertas, torres de vigia no estilo mourisco e ameias em forma de escudos decoradas com esferas armilares, a cruz da Ordem de Cristo e elementos naturalistas, como um rinoceronte, alusivos às navegações. O interior gótico, por baixo do terraço, que serviu como armaria e prisão, é muito austero. A sua estrutura compõe-se de 2 elementos principais, a torre e o baluarte.
Nos ângulos do terraço da torre e do baluarte, sobressaem guaritas cilíndricas coroadas por cúpulas de gomos, ricamente decorada em cantaria de pedra. A torre quadrangular, de tradição medieval, eleva-se em 5 pavimentos acima do baluarte, a saber, primeiro andar, sala do governador. Segundo andar, sala dos reis, com teto elíptico e fogão ornamentado com meias esferas. Terceiro andar, sala de audiências. Quarto andar, capela. Quinto andar, terraço da torre. A nave do baluarte poligonal, ventilada por um claustrim, abre 16 canhoneiras para tiro rasante de artilharia. O terrapleno, guarnecido por ameias, constitui uma segunda linha de fogo, nele-se localizando o santuário de Nossa Senhora do Bom Sucesso com o Menino, também conhecida como a Virgem do Restelo por Virgem das Uvas. Francisco de Arruda foi nomeado mestre do baluarte de Belém, após o seu regresso do norte de África, onde se distinguiu pela edificação de algumas fortalezas. Iniciou a construção, em 1514, sob a orientação do mestre de obras do reino, Diogo de Boitaca, que na altura dirigia os trabalhos do Mosteiro dos Jerônimos. Em 1520 a torre estava concluída e, um ano mais tarde, era nomeado o seu primeiro alcaide-mor, Gaspar de Paiva. A contribuição prestada por Francisco de Arruda é bem visível na forma arquitetônica e nas suas proporções delicadas, bem como nas influências islâmicas e orientais dos elementos decorativos, sendo as cúpulas de gomos que cobrem as guaritas um dos exemplos mais marcantes. Como símbolo do prestígio do rei, a sua decoração ostenta a simbologia própria do manuelino, calabres que envolvem o edifício, rematando-o com elegantes nós, esferas armilares, cruzes da Ordem Militar de Cristo e elementos naturalistas. Entre estes últimos sobressai a representação de um rinoceronte.